Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter vocês por aqui. Vamos para mais uma tiragem do canal, vamos ver o que a gente tem para hoje, qual será a mensagem. Então eu vou estar iniciando de novo, a gente está na fase agora de iniciar com o oráculo Botanical Inspirations. A gente tem sempre uma mensagem inicial junto com uma florzinha. São umas flores bem diferenciadas, então às vezes é meio complexo indicar que tem essa flor em casa, né? Às vezes rege a energia, quem gosta de planta, quem gosta de erva. Mas se sair alguma mais da nossa região, que é possível que a gente tenha, né? Que às vezes são plantas de outros países, né, que são adaptadas a outro ambiente, outra temperatura, enfim. Mas sair é sempre uma boa indicação. Eita, era lá que caiu um monte. Vamos então iniciar a leitura. O que a gente vai ter para hoje? Vamos ver aqui. É a Snapdragon. Já ouvi falar dessa planta, mas eu nunca a vi, para falar a verdade. Ó. Graça e benevolência. Nenhum ato de bondade, por menor que seja, é desperdiçado. O que eu acho interessante é que eu uso esse oráculo e cai as mesmas cartas, de tanta carta que tem, cai as mesmas cartas. Em várias leituras, então eu acho que a mensagem ela se repete. Vamos para mais um oráculo, para a gente entender um pouquinho mais essa energia e começar a falar a respeito. Diversão com o espírito do beija-flor, número mestre 22. Então a gente tem uma energia bem maior regendo essa leitura. Provavelmente vai ser uma leitura especial. Aqui a gente tem de novo, né, o beija-flor com uma florzinha. Tem essa energia de natureza aqui disponível pra gente. Um elemento muito importante, muito interessante pra gente se conectar. Ele faz a gente ter a percepção das coisas de maneira mais lenta, mais conectada. Parece que a gente se lembra de questões que a gente não entra em contato enquanto a gente está na vivência urbana, dentro da nossa casa, muito distante das plantas, da natureza. Assim a gente se conecta muito mais facilmente quando a gente entra em conexão com a natureza, de questões que são mais ligadas a nós como seres humanos, a nós como animais, a importância dessa reconexão com a natureza, para que a gente saia do estresse do cotidiano, né, do cimento, do asfalto, do calor que existe dentro da cidade, esse ambiente que é muito interessante, que traz pra gente muito ensinamento, nos mostra quão capaz a gente foi de construir coisas que em algum momento a gente sequer nem imaginava. Então eu acho que a evolução do ser humano dentro da cidade, ela sempre nos recorda que existiam questões que em algum momento eram apenas deduções, ilusões impossíveis de ser concretizada na matéria. Isso faz com que a gente abra a porta da visão de que tudo que a gente espera conquistar é possível, é muito possível. A gente tem o caso da eletricidade, todo mundo comenta, né? Quem diria que alguém ia inventar uma coisa que ilumina, que concentra uma luz para iluminar um ambiente.
Outra comparação que eu fico maluca, gente, é a questão da foto, do vídeo, né? Como que a gente consegue captar uma coisa que o olho faz e arquivar? Caraca, velho! É muito além, né? Do que a gente pode, às vezes, até conceber. Então, vamos ver como que a gente vai abrir aqui essa leitura. Como que a gente vai continuar, a gente já abriu, né? Sobre o que a gente vai estar falando hoje. Jesus. Então, eu já pego aqui, gente, abrindo o tarô, que tem alguma questão que a gente não quer ver. Alguma questão em relação a trocas. Clarifica aqui. Eita, tá pulando de um jeito meio esquisito. Tem algo que a gente vem se negando a olhar. Mudança de um ciclo aí, uma mudança que a gente precisa passar. Uma nova percepção das coisas que a gente precisa ter. Que vai favorecer que estejamos mais alinhados com algo que a gente almeja, de coração não, que a gente almeja como vida, né? Como liberdade, como se sentir independente ou como manifestar alguma coisa que crie uma estrutura de vida, onde a gente não se sinta tão aprisionado, alguma crença limitante aqui que a gente tá penando um pouquinho para olhar, a gente tá se negando a olhar. Pode ser que tenha conexão com uma pessoa, realmente, uma mãe ou uma figura que nos oferece nutrição, que nos oferece de alguma maneira um cuidado, um amparo, até que atravessa diretamente essa questão da independência, que nos faz ficar um pouco refém dessa energia. Mas porque a gente tá vendo assim, né? Não que todas as mães, elas têm esse papel. As relações são diferentes. Mas essa energia aqui, se a gente não adaptar, por mais que a gente faça mudanças práticas na nossa vida, fica um pouco complicado da gente pensar diferente, tá? Ter uma nova visão a respeito de como a gente pode ter uma vida agora diferente, uma nova oportunidade, começar de novo, mantendo o afeto, mantendo o amor, porém adaptando o jeito que a gente lida com alguma situação na vida prática hoje, adaptando essa relação com essa imperatriz rainha de paus, tá? Que pode ser uma figura muito enérgica dentro da própria energia, dentro do próprio ser que é, muito intuitiva também. E algo me fala que tem toda uma dificuldade para falar sobre isso, sabe? Todo um bloqueio, porque existiu em algum momento uma energia de tristeza, tá? Só que essa relação, ela precisa renascer. Só um minutinho. Então, vamos lá. A gente já sabe que leveza é algo que vai auxiliar nesse processo. E que toda benfeitoria feita, tanto por essa pessoa quanto a gente, para essa pessoa, tem a sua valia. Não é à toa, tá bom? Mas vamos entender. Quem que é essa rainha de paus na nossa história? Essa rainha de paus, ela é uma energia que nos faz entrar em contato com a questão de escolher alguns caminhos que intermediem o que é assim.
Os enamorados. Tô aqui dentro de uma situação confortável, tô aqui vivenciando algo que é suficiente dentro de alguns aspectos, porém eu tenho que seguir algumas regras, alguma maneira que em algum momento foi assim e é assim, então eu preciso estar dentro dessa estrutura que é já existente, que já é determinada. Porém, aqui eu tenho alguns privilégios, né? Eu tenho alguns confortos. Mas eu gostaria muito de ter uma atitude que vá contra isso, ao mesmo tempo que vai contra, faz sentido dentro dessa vivência, tá? Não é algo que, tipo, vou romper, vou sair porque tá me fazendo mal, eu preciso quebrar. Não é essa energia. É uma energia mais de escolher algo diferente, mas que também não tá errado, não tem certo e não tem errado. Só que aí a gente vai se abrir a novas oportunidades, a coisas diferentes, a maior responsabilidade da gente consigo mesmo. A gente vai ter que arcar com essa responsabilidade e com essa administração de aspectos que a gente não vai estar sendo tão protegido. Não que a gente vai estar desprotegido, gente, não é isso. Mas a gente não vai ter essa redoma para nos garantir qualquer coisa que a gente acha que garante, porque não garante nada, nada garante nada. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A gente vem, né, se planejando, a gente se planeja em algum momento da vida para sair da casa dos pais. E legal que a gente saia, não num momento de pé de guerra. Às vezes é necessário, né, gente? Mas assim, a gente faz o máximo possível para ter uma saída fluida, para ser de boa pra gente, para ser de boa pros nossos pais ou para quem vive com a gente também. Só que aí a gente fica no impasse, porque dentro da casa dos pais a gente tem toda a questão, né, de uma estrutura, de uma garantia ali, às vezes financeira, algo que deixa as coisas aparentemente mais fáceis. Só que a gente tem que estar dentro daquelas regras da casa. Quando a gente sai, a gente tem mais liberdade, porém mais responsabilidades. Só que a gente tem a oportunidade de ver o mundo de uma outra maneira e viver coisas diferentes. Então é essa escolha que eu tô falando, tá? Não tô falando que tem certo e errado nisso. Mas essa energia, ela proporciona que a gente tenha essa escolha, ou que a gente veja isso de uma maneira mais lógica, assim, que a gente tenha o entendimento dessa questão que eu tô comentando aqui com vocês. Para que a gente coloque na balança o que a gente espera de mundo, o que a gente espera de vida, beleza? Porque existe uma oportunidade de algo diferente, tá? Mesmo porque Vamos continuar abrindo aqui para não falar nada pela dedução. Essa nova oportunidade. Eu vou, na verdade, clarificar agora esse 3 de espadas, que é essa dor aqui que tá, de alguma maneira, fazendo parte desse momento da jornada. Clarifica. Mais uma. Última. Então, pessoal, essa dor, ela foi causada ou está sendo causada pelo quê? Uma necessidade de reafirmar o seu espaço, de ficar todo o tempo precisando colocar suas barreiras e reafirmar o que se sente, o que se acredita que é a vida, né? Esse entendimento de como colocar isso para as outras pessoas de uma maneira equilibrada, sem precisar recorrer à treta mesmo, né? A ficar ali se reafirmando. Às vezes a gente acha que a gente... eu não preciso me reafirmar, não quero mais essa energia. Só que daí a gente fica o tempo todo assim, querendo se reafirmar ali. Sendo que o caminho de liberdade seria a gente não ficar nessa questão. Mas essa dor, né, esse conflito que aconteceu por conta dessa reafirmação em excesso, ela vem de um tempo maior, uma questão emocional maior, então pode ser de um período que a gente era mais novo, ou
uma coisa que teve uma valia muito grande pra gente, que nos traz, né, uma memória afetiva grande, por mais que seja uma questão negativa, às vezes tem questões negativas que nos lembram a nossa história. Sim, pessoal, tipo, a gente pode ter vivido uma coisa muito ruim dentro de algum aspecto, na família, ou depois em uma outra vivência, um casamento, enfim. Mas aí, até a coisa ruim nos lembra aquilo, né? Tem um sentido afetuoso por aquilo, porque fez parte da nossa história. Então, se nos lembra, se a gente tem isso na memória, porque tem um significado. E isso vem muito de uma questão da nossa intuição, das nossas crenças, do que a gente acredita, do que a gente tem como conduta de princípios. Então, esse afronta, né, ele vem muito em relação aos nossos princípios. Não é uma coisa tão superficial do tipo, eu prefiro acordar às 6 e a outra pessoa às 10. Um exemplo. Não, é uma coisa mais do tipo, isso significa pra mim. Isso aqui tem valia dentro da minha existência e eu tenho que ficar passando por esse desafio de sempre reafirmar ou precisei passar por isso me causa um pouco de dor. Só que esse tempero em cima das nossas emoções, esse caminho que a gente vem fazendo de escolhas, né, de equilíbrio, de tentar compreender qual o melhor caminho para a gente alcançar o nosso eu externo de uma maneira que para a gente seja confortável, que a gente esteja tranquilo e com a mente mais expandida. Todo esse processo ele vai trazer, sem sombra de dúvidas, novos inícios, tá bom? A nível de pensamento e a nível as de paus e as de espadas. E a nível de vontade de realizar as coisas. Então vamos lá, continuando. Mais uma. Eita. Essa virada de chave que a gente pode vir a ter, essa decisão que a gente pode tomar, ela vai trazer pra gente, seja lá qual decisão que cada um tome, ela vai trazer vitória e vai trazer prestígio em relação a gente ter sido tão íntegro em relação... Tão íntegro não, a gente ter sido simplesmente íntegro com o que a gente é. Isso aqui, por mais que não ser íntegro com o que se é, não necessariamente às vezes evita que as coisas aconteçam, as coisas mais densas, mais complicadas, mas traz pra gente uma aquietação na vida, porque por mais que a gente passe por alguma dificuldade, a gente sabe que lá atrás a gente foi autêntico com a verdade, com a nossa verdade, porque a verdade do mundo não existe, né? Não existe uma verdade. Mas isso vai ser necessário para que nós mesmos saia de ilusões que nos conectam com ideais de vida, que nos conectam com essa base que a gente estava querendo mudar, que eu comentei, nessas limitações que a gente pode encontrar em alguns locais, e a gente possa ver e manifestar realmente na matéria, participando da matéria, algo mais próximo do que a gente acredita ser a felicidade material. Eu tô pegando muito uma questão aqui da gente isso pode ser para algumas pessoas sim, outras não. Pessoas que estão num processo ou vêm já de um processo de longo tempo se dedicando a desconstruir ideais da família, né? Então, vem ali bem responsável com a questão de mudar o jeito que se enxerga, mudar o jeito que aprendeu com a família, fazer diferente. E a gente já passou aqui do processo de julgamento para com
os familiares ou os antepassados, a gente entende que eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham, tomaram as melhores decisões em relação a isso, porque se a gente fica aprisionado a colocar a culpa no outro e nos ver como vítima, a gente não sai do lugar. Então aqui a gente já está num outro processo, a gente já tem um entendimento mais profundo, né, do que a gente é, do que a gente sente, da possibilidade de novas escolhas. E por esse motivo a gente vai conseguir fazer esse movimento contrário, né, ou adaptado do que já vinha acontecendo. Não digo que é fácil, mas continuem, porque é de extrema valia para que se tenha uma leveza maior na vida, para que se tenha um divertimento maior, um aproveitamento, e a gente não se sinta que a gente está sendo só a repetição de padrões, e a gente não sente ali muito a nossa autenticidade, que é tão bonita, né? Cada um tem a sua autenticidade, é tão bonita. E a gente utiliza muito isso com a nossa graciosidade e a nossa benevolência, que vem transformando essa situação, e são grandes chaves a graciosidade e a nossa benevolência, que vem fazendo a gente ter bons atos em relação a... me perdi aqui. É a nossa graça e a nossa benevolência que nos traz a potência nossa pra fora, entendeu? E assim, mesmo que a gente empregue esforço em alguma coisa, né, a gente tenha boas ações e às vezes não tenha o resultado que a gente espera daquilo, é aquilo que eu falei, a gente tá conectado com a nossa verdade e a gente tá fazendo diferente. Outras relações no passado, de outras pessoas, ou nossa com outras pessoas, talvez não teve essa oportunidade. E agora a gente tá tendo de ser feliz pelo que a gente é, mesmo que às vezes todo o panorama geral não contribua 1001%, né, a isso. Tá bom, pessoal? Então é isso que a gente tem pra hoje. Um beijo no coração de todo mundo. Desejo o melhor pra vocês hoje e sempre.